crer. Eu quero começar lendo com você o mesmo versículo em algumas versões diferentes. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Os irmãos sabem o que significa aquele ARA que está ali dentro do parênteses? É a versão Almeida, revista e atualizada. Então vamos ler como é que diz nela. Porque quantas são as promessas de Deus? Deus tem muitas promessas, irmãos? Para você e para mim? Sim. Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Põe a outra versão para mim, Sara. Nova versão transformadora, NVT. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. Até ali entre... Como é que chama aquilo lá? Aspas. E por meio de Cristo, confiamos nisso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Você tem mais uma? Não? Deixa eu ler aqui na minha versão amplificada. Diz assim: pois tantas quantas são as promessas de Deus, em Cristo todas são respondidas com sim. Portanto, por meio dele dizemos o nosso amém para a glória de Deus. Essa eu vou ler de novo, irmãos. Presta atenção, que ela é bem explicadinha. Pois tantas quantas são as promessas de Deus, em Cristo todas são respondidas com sim. Portanto, por meio dele dizemos o nosso amém para a glória de Deus. A versão chamada Mensagem diz assim: qualquer que seja a promessa feita por Deus, ela é sim em Cristo. Isso é o que proclamamos quando damos nosso amém a Deus para a sua glória. Eu já ministrei aqui, já ensinei da importância de falar amém. Dizer amém não é simplesmente uma coisa religiosa, não é simplesmente uma concordância. Para início de conversa, amém é o nome de quem? O nome dele é amém, o próprio nome do Senhor, o amém é ele. E o texto que você leu comigo está dizendo aqui que não importa quantas sejam as promessas de Deus, Deus fez a promessa e Jesus foi lá e disse sim. Mas aí eu e você vamos e dizemos amém. Nós estamos concordando com ele. Imagina como seria se você recebesse um superpoder. De tudo que você falar, se torna realidade. Agora pense comigo, os sonhos mais impossíveis, aqueles que de tão difíceis de serem alcançados, talvez você já nem ora por eles mais. Ah, pastor, isso aí está muito difícil, já nem oro. A gente tem vários sonhos aqui na América que muitos de nós estamos esperando que aconteça, mas orar que é bom mesmo, a gente não ora. É verdade. Não é? Sim. Amém. Para tornar essa ilustração ainda mais rica, imagina que esse superpoder pudesse ser usado na sua vida em qualquer área que você escolhesse. Provisão, saúde, o que mais? Me ajuda aí. Legalização, boa, Cleiton. Casa própria. Compra da casa própria, Glória. não é? Aleluia. Quem pegou, pegou. O que mais? Vida financeira, restauração de alguma coisa. Qual delas você escolheria? Em onde você usaria esse poder de imediato? Já parou para pensar? Podia usar uma vez? Vocês já estão querendo fazer o jogo do gênio lá da lâmpada maravilhosa com 3 pedidos para cima de mim, né? Já estão inventando. Uma vez o cara tem que pensar bem, né? Tem que ser 3, pô. Faz 3. Então, esse é o primeiro princípio. E se nessa manhã? Eu usaria pedindo sabedoria. Sabedoria? Ah, Salomão. Temos um Salomão. E se nessa manhã eu contasse para você que é exatamente isso que Deus está propondo? Deus quer que você... eu já estou passando à frente aqui da minha pregação. Continua. Deus colocou em você e em mim, irmãos, em cada um de nós, esse superpoder. E você só tem que usar ele fazendo algo muito simples. Abrindo a sua boca e falando, declarando. O que você diria? Ah, pastor, é muito bom para ser verdade. Eu diria para você que é bom demais para não
crer. Bom demais para não crer. Mas por que é bom demais para não crer? Eu coloquei aqui alguns pontos, alguns tópicos. Primeiro ponto de por que é bom demais para não crer. Primeiro, porque o mundo espiritual é regido pela palavra. Tudo que existe no universo, todas as coisas que foram criadas através da palavra. E eu vou te contar logo de início, tanto as boas quanto as ruins. Tanto as que são milagres gloriosos, que são coisas boas, quanto as catástrofes e as tragédias e as desgraças da vida. Todas elas são criadas pela palavra. Quero ler 2 textos com você. Primeiro está lá em João, capítulo 1, verso 1 até o 3. Eu vou ler na NVI, porque fez mais sentido. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Irmãos, vamos ler junto comigo? Isso aí você precisa gravar. 1, 2 e... No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Pula. Ele estava com Deus no princípio. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Mas você acabou de ler comigo que no princípio era ele. E ele era a... Era não. É. Então quem é que estava com Deus no início, no princípio das coisas? A palavra. Tudo que foi feito pela palavra. É impossível você separar Deus da palavra dele. Eu e você conseguimos separar a gente, nós mesmos, da nossa palavra. Sabe como? Vamos dizer que eu dissesse para você, eu trouxe $1 milhão para você. Você dissesse, então me dá. Eu falo, não tenho. Então é porque era mentira. Acabei de me separar da minha palavra. Deus não tem como fazer isso. Deus e sua palavra são inseparáveis. Olha o outro texto que está lá em Colossenses. Pois nele foram criadas todas as coisas, tanto no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, estou falando de demônio aí, potestades, tudo que foi feito, tudo que foi criado por meio dele e para ele. Pastor, mas e o diabo? Pois é, foi criado por ele. Mas ele está falando que tudo foi criado para ele. Até o diabo foi criado para ele. Para glorificar ele. Porque até quando o diabo vai e arma as ciladas dele, faz as artes dele, e aparece um crente. E ele vai orar. E ele diz, está amarrada toda a obra do diabo. Tudo é desfeito. O diabo fala, lascou. E o Senhor diz, meu nome foi glorificado. Porque alguém desfez, destruiu as armas, as ciladas do maligno. Quando Deus criou o mundo, Deus não foi montando as coisas, Ele não foi misturando massa, Ele não foi fazendo tijolo, cimento, Ele não foi carregando pedra, Ele não pôs piso, Ele não pintou parede, Ele não fez jardinagem, não foi assim. Ele criou tudo pelo haja, pela palavra. Tudo Ele foi dizendo, haja, haja. Vamos ler isso? Gênesis 1, do 1 até o 4. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deixa eu contar, volta. Deixa eu contar para você aqui algo sobre como você estuda a palavra de Deus. Ali onde diz a terra, vírgula, porém, vírgula, estava sem forma e vazia, na verdade a palavra porém não aparece no original. No original está assim, a terra, vírgula, vírgula, que no hebraico é holim, que significa que algo aconteceu entre aqueles dois holim, aquelas duas vírgulas que estão ali. Nada que Deus faz, queridos, é vazio, sem forma. Aquilo que a gente aprendeu que é a criação, deixa eu contar logo o segredo para você, essa daí não foi a criação original. Deus não cria nada sem forma e vazio. Deus criou a terra perfeita. Essa conversa é uma conversa longa, outro dia eu vou contar para você, envolve dinossauro, um monte de coisa, você vai achar divertido. Ali Deus estava, na verdade, recriando a terra. Algo aconteceu aqui na terra que fez ela se tornar sem forma e vazia. Para quem já sabe, foi o lançamento do diabo e os anjos dele aqui. Foi isso que tornou ela vazia e sem forma. E olha o que diz ali. Havia
trevas. Você consegue imaginar Deus criando algo com trevas sobre a face do abismo, um negócio sombrio, um negócio escuro, um negócio sem jeito? Deus não faz assim, irmãos. Mas quem estava lá? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ele estava ali meio que gerando, né? Verso 3. Disse, dê para mim. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Aí ainda não foi a criação do sol, da lua e das estrelas. Isso só acontece no quarto dia. Mas que interessante. Deus cria a luz antes de criar o sol. Deus cria a luz antes de criar a lua e as estrelas. E ele fala por que ele criou a luz. Para que houvesse separação entre a luz e as trevas. Posso fazer um parênteses aqui? A mesma coisa precisa acontecer na minha vida e na sua. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, no momento que ele converte, começa um processo de separação entre luz e trevas. A luz precisa vir na minha vida e na sua antes de qualquer coisa. Todos nós precisamos ter isso muito claro na vida. Você vai comprar um carro? Pede luz. Pede direção, pede revelação, pede confirmação. Senhor, mostra para mim. Você não precisa ficar pedindo, o Senhor manda um sinal. O Senhor fala, mas de novo, sinal, já te dei minha palavra. Você quer mais sinal ainda? Você já tem um manual completo. Já te dei meu espírito. Para que você quer ver a estrela caindo do céu? Para com isso. Pede luz. Vai casar? Pede luz. Senhor, é esse rapaz que é do Senhor para mim? Senhor, é essa moça que é do Senhor para mim? O Senhor preparou? É ela que é a doa? A minha... Não sei se vocês sabem, mas o nome dos dois, Adão e Eva, não era Adão e Eva, era Adão e Adão no início. O nome dos dois era o mesmo. Enfim. Agora só vai ter que ficar. Só joga essa aí. Essa daí no ventilador. Depois eu dou a aula de Gênesis. O nome dos dois era Adão. Não. Ela virou Eva depois dela pecar, né? Ah, você é filho de pastor mesmo. Ela só virou Eva depois da queda mesmo. Muito bem. Então, desde o início, Deus revelou que o mundo espiritual é regido pela palavra. Deus não estalou os dedos. Deus não mandou um anjo fazer. Deus usou a palavra. Ele usou haja. Haja luz. Haja isso. Haja aquilo. E foi fazendo as coisas. Ele só fez desse jeito e ficou registrado para que você entendesse. Ah, é assim que é feito? Então, já que é assim, deixa eu aprender, eu vou fazer igualzinho. Esse superpoder, eu vou contar algo para você fantástico. Mas você promete para mim que você não vai contar para ninguém? Porque se você contar, pode ser que alguém vai vir com uma criptonita espiritual. Quem nunca assistiu Superman não sabe o que é isso. Ele vai vir com algo que vai bloquear a ação desse superpoder na sua vida. Ele vai vir com fofocas te dizendo, para com isso, crentinho. Só é virar crente com essa doideira. Esse superpoder você já tem. Pode ser que você ainda o desconheça. Pode ser que você ainda não aprendeu a usar ele. Mas todo aquele que é nascido de novo já tem esse superpoder. E ele é tão super poderoso mesmo, que você tem que tomar até cuidado como usá-lo. Vamos ser honestos? Com os nossos inimigos, quando alguém faz alguma coisa mal para você, Júlia, não, a Júlia é muito espiritual, ela vai responder errado. Agora eu também não posso perguntar para mais ninguém, porque aí vai achar que não é espiritual, né? Então eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Quando alguém faz mal para você, normalmente a vontade que você tem não é de abençoar a pessoa. Não é de ir lá para alguém que te deu um câmbio financeiro, te passou a perna. Oh, amado. Alguém fala isso? Alguém que rouba um contrato seu? Oh, querido. Deus abençoe. Senhor te abençoe e te leva bem longe de mim. Não.
As suas palavras são tão poderosas que elas podem trazer efeitos devastadores na vida de um inimigo, por exemplo. E é por isso que a palavra de Deus manda fazer o quê com o inimigo? Amar e abençoar. E aí acontece o que com ele? Tem um texto na Bíblia que fala que quando você abençoa os seus inimigos, você está amontoando o que sobre a cabeça dele? Brasas vivas. Mas se você amaldiçoar ele, você está deixando outras coisas ficar em cima da cabeça dele. Cuidado! E esse talvez é o motivo... Deixa eu beber água. Porque acontece tanta coisa negativa na minha vida e na sua. Porque às vezes, ao invés de usar o superpoder ao nosso favor, nós usamos ele. Irmãos, eu estou olhando para a câmera ali, vai para o YouTube. Eu estou confessando, eu sou ser humano. Às vezes eu uso ele de maneira ruim. Eu uso ele para trazer prejuízo para mim, devastação para mim. Quando eu não abençoo as pessoas ao meu redor, uma grande crise que eu tenho são com essas discussões políticas. Né? O Trump está acabando com o país. E daí? Eu sou guardado. O Trump está arrebentando com a economia. Não vai me afetar. Caiam 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Amém. Eu vou orar para Deus pôr juízo na cabeça dele. A Bíblia não manda orar pelas autoridades? Senhor, abençoa o Trump. Espero que o YouTube não me corte. Se você quer usar esse superpoder ao seu favor, você precisa exercitar a fé. Você precisa exercitar concordando com aquilo que Deus diz. Por quê, pastor? Porque é muito simples. Quanto mais você exercita a sua fé, mais ela cresce. Existe um pastor, amigo meu, que ele fala do princípio da academia. Ele diz que a fé é igual você ir para uma academia. Quando você vai a primeira vez, você chega lá e você vai fazer exercício, o seu personal trainer, ele não vai dar para você fazer... Como é que chama aquele exercício que faz assim? Bicep curls, ou supino no Brasil, né? Ele não vai colocar você para levantar 100 quilos de uma vez, a não ser que seus braços sejam igual aos braços do Gustavo, assim. Talvez dá conta. Mas a maioria de nós vai começar com pouco peso, 5, 10, 15, no máximo 20 quilinhos ali. E aí você vai aumentando gradativamente. Tem dia que você chega lá que ele fala, vou pôr mais uns 2 quilinhos, vamos falar em libra, a gente mora na América, né? Vamos pôr mais umas 10 librinhas. Aí você dá conta, você vai para casa com o peito cheio. Levantei 10 libras a mais hoje. Aí você volta na semana que vem, ele põe mais. E vai aumentando. E você vai obedecendo. Ele fala e você obedece. Ele dá a direção e você concorda com ele. Chega um dia que você olha, você está levantando ali aquele tanto de peso, você fala assim, puxa vida, mas eu comecei tão fracotinho. Olha meus músculos, olha como é que eu estou hoje. Né? Hoje eu estou dando conta. A fé, querido, é do mesmo jeito. Você precisa começar levantando poucos pounds de fé. Pouquinho a pouquinho, devagarzinho, devagarzinho, até você chegar lá. Vamos fazer aqui um exercício de como é que a gente levanta a fé aqui. Vamos fazer exercícios espirituais, exercícios de fé. Hoje você pode simplesmente declarar juntamente comigo, por exemplo, eu sou favorecido. Vamos declarar 3 vezes? Eu sou favorecido. Eu sou favorecido. Eu sou favorecido. Você acabou de levantar 15 pounds de fé. Agora você quer ver uma coisa? E se eu convidasse você para ir no mall e eu falasse assim, Leco, quando a gente chegar lá, tem que ter a vaga do crente esperando a gente. Nem todo mundo aqui já ouviu isso, então eu vou contar. Eu não vou em lugar nenhum, irmãos, sem pedir, Senhor, cadê a vaga do crente? Lá na frente. É engraçado, não é, Pedro? A gente chega, tá lá a vaguinha do crente. Não é? Mas tem gente que não dá conta de levantar esse peso da fé. Tem gente que fala para mim, pastor, você acha que você é melhor que os outros? Acho. E daí? Eu acho que eu sou filho amado. Vocês já perceberam uma coisa? Quem que é o filho amado na Bíblia? João. Mas quem escreveu que ele era o amado?
Ele mesmo. Ele que é convencido da história. Foi ele que disse, eu sou amado. Eu acho que eu sou privilegiado, irmãos. Eu acho que eu sou favorecido. Eu falo isso o tempo inteiro. Eu entro nas lojas, já fiz isso assim para mostrar para o meu filho, para minha mulher. Eu falo assim, vamos pegar uma loja que está vazia. Vamos abençoar aquela loja. Qual? Aquela lá, de óculos. Mas não precisa comprar, não interessa, vamos entrar. Aí eu entro. Bonito esse óculos. Aí ela fala, só tá nós aqui. Eu falo, espera. Dá 1 minuto, começa. Vai enchendo. Daqui a pouco, lota, os vendedores ficam tudo louco. Eu falo, agora a gente pode ir embora. Vamos abençoar a outra. Vamos para outro lugar. Eu sou favorecido. Eu quero usar o superpoder ao meu benefício, mas não só isso. Até quem está perto vai ser abençoado. A Carminha não está aqui hoje, mas ela fala muito engraçado. Depois ela vai assistir. Ela diz assim, pastor, eu sinto que o senhor está mais perto de Deus. Então, não, filha. Ele mora dentro de mim, mora dentro de você também. Mas eu entendo o coração dela. É porque a pessoa vê, né, assim, a manifestação do favor. Marcos 11, 23 diz assim, abre lá para mim. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Eu já tentei, não dei conta ainda. Eu já mandei uns montes levantar e ir lá para o oceano, não funcionou. Mas não parei ainda. Veja, querido. Grava isso no seu coração. A fé, ela não pede por coisas que são possíveis. Isso não é fé. A fé trabalha para a manifestação daquilo que é impossível. Qual que é a definição de fé na Bíblia? Fé é a certeza de coisas que você não vê, mas é a convicção de fatos que você espera. É tudo ao redor do mesmo assunto. Por exemplo, quem aqui não tem casa própria ainda, levanta a mão. Não precisa dizer amém, só levanta a mão. Aqui na América. Você gostaria de ter, amém? Amém. Então você não está vendo a sua casa própria. Mas de acordo com a fé, é a certeza de coisas que não existem ainda. Então, quando eu começo a exercitar a fé, eu digo, eu tenho a minha casa própria. Eu falo para as pessoas o tempo inteiro, eu falo para o Leco o tempo inteiro, essa casa é sua, Leco. Amém. Você vai comprar ela. Amém. Ou outra, né? Às vezes você não quer aquela, você quer outra. Mas ele está vendo? Não tem um documento provando que a casa é dele. Mas dentro dele, ele vai criando aquela convicção de fatos que ele espera. Quem não gostaria de ter hoje o green card? Então você declara, eu já sou documentado. Eu já tenho meu green card nesse país. E você começa a ver ele. Eu declaro todos os dias, irmãos. Quando eu chego em casa, eu olho para a caixa de correio e falo, está lá hoje. Aí eu vou lá, aí eu olho, carteira, esqueceu outra vez, aleluia. Mas você precisa cultivar essa fé. Amém? Amém. A gente pode dizer o seguinte, que tudo é pela palavra. E mediante a palavra, uma série de coisas acontecem. Mediante a palavra, eu sou abençoado. Mediante a palavra, eu sou favorecido. Mediante a palavra, a gente acabou de falar de João aqui, de nós mesmos, né? Eu sou amado. Mediante a palavra, ela diz isso, tudo onde eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Você crê nisso? Amém. Mediante a palavra, como está lá na Bíblia, você é como uma árvore frutífera, plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria, e tudo que você faz, você é bem sucedido. Amém. Alguém diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Quando pais, pai e mãe, têm filhos, um dos momentos mais esperados, um dos momentos que mais vai trazer alegria na vida de um pai e de uma mãe, é o momento do falar. Pais ficam ansiosos esperando quando ele vai dizer Gugu, Dada. Né? Alguns deles, eles dizem, falou papai. Aí a mãe fala, não, eu ouvi mamãe. A mãe fala, falou mamãe, não, eu ouvi papai.
Pais se empolgam quando os filhos começam a falar. Deixa eu te contar uma coisa. O seu pai espiritual se empolga quando você começa a falar, quando você abre a boca e começa a trazer à existência coisas que não existem ainda. Amém, Jesus. Aleluia. Eu e você, quando eu olhei para o Pedro, porque ele estava ali pequenininho, e ele começou a falar umas palavras, eu acho que ele falava em línguas já desde pequenininho. Ele tinha uma palavra, ixi, filho, vou te expor aqui hoje. Tinha uma palavra que ele falava que eu pensava, o que ele está querendo dizer com isso? Ele olhava para mim e falava assim, adidão. Aí eu tentava traduzir, não dava conta, mas eu fiquei com o adidão dele. Aquilo me enchia o coração. Deus se alegra quando você começa a usar a palavra dele para o seu próprio benefício. Eu imagino que lá do céu o Senhor olha, ele chama os anjos e fala assim, Gabriel, chega aqui. Aí Gabriel fala, Senhor, veja meu filho, olha lá, olha minha filha, ela está falando que lindinho, ela está declarando que vai ter casa própria, oh, aleluia. Aí Gabriel fala para o Senhor, pois é, Senhor, agora deu ruim, porque agora eu tenho que levar a casa. Ela abriu a boca, o Senhor fez a promessa, Jesus deu um sim, e ela está dizendo amém. Ah, agora você entendeu tudo. Glória a Deus. Aleluia. Agora você captou a mensagem. A Bíblia não diz que Deus dá ordens aos anjos a nosso respeito? Um negócio que a gente às vezes é tão fraco mentalmente que a gente acha que é só na hora da briga. O anjo vai me livrar na hora que o carro estiver capotando. O anjo vai me livrar na hora que a bala perdida passar perto de mim. É só isso que a gente pensa, só nas desgraças. Mas ninguém para pensar na bênção que vem. Teve um homem na Bíblia, não está nem aqui no meu script, teve um homem na Bíblia que orou e demorou para chegar a resposta dele. E quando ele veio, ele conversou com aquele homem, ele disse para ele, olha, no dia que você orou, olha como é que está na Bíblia, no dia que você orou, a ordem saiu. Mas Satanás me resistiu por quantos dias? 21. Por isso que a gente ora e jejua 21 dias, para resistir ele também. Só de implicação. Amém? Amém. Aleluia. Fé é aquela coragem sobrenatural que surge no meio da necessidade, no meio da crise, no meio do problema, no meio do nada. E você pensa, é possível. Quando o dinheiro diz, não vai funcionar. Quando o médico diz, não adianta fazer nada. Quando o advogado fala, não tem porta aberta. É aí que a fé tem que entrar em ação. E eu vou te contar. Quem abre a boca para falar, vai na frente. Bebe água mais limpa. Tudo que você fala, seja positivamente, seja negativamente, seja algo bom, seja algo ruim, vai gerar uma movimentação no mundo espiritual. Amém? A palavra, segundo tópico aqui. Primeiro, qual que foi? Vamos repetir? Primeiro, eu disse para você que o mundo espiritual é regido pela palavra. Segundo, a palavra precisa ser falada para entrar em atividade. Eu acabei de falar aqui com você, a gente leu o texto, quando Deus liberou as suas promessas sobre a minha vida e sobre a sua, junto a elas, ele já disse o sim. Eu li 4 versões diferentes para você entender isso. Deus liberou a promessa, mas ele também já deu a autorização para ela se cumprir. Ele prometeu e ele já aprovou. Ele não tem que esperar por ninguém. Agora, a apropriação já não é mais problema dele. Olha como que eu escrevi aqui. Depois que Deus dá a promessa, não é mais com ele. É comigo e com você. E às vezes pessoas ficam esperando que pastores liberem uma palavra. Irmão, não tem... Vamos ser honestos. Eu sei que a Carminha acha que eu estou mais perto de Deus, mas não é verdade. Todos nós, eu e você, não poderíamos estar mais perto de Deus. Vou te contar uma coisa que você nunca parou para pensar. Nem no céu você vai estar tão perto dele. Porque hoje ele habita dentro. Glória a Deus. Aleluia.
No céu você vai estar lá com ele, mas hoje você carrega ele. Amém. Oh, Deus! Às vezes eu entro nos lugares, quando eu vejo que a empresa onde eu trabalho está indo mal, eu vou andando, e eu chego lá, na hora que eu vou abrir a porta, eu ponho a mão no vidro, uma porta de vidro. Eu digo assim, o Senhor está entrando aqui agora. Vendas poderosas têm que acontecer aqui. Semana retrasada eu fui viajar com alguém, e estávamos entrando no avião, e ela parou, ela estava na minha frente, ela parou, e ela deu 3 tum-tum-tum no avião. Aí eu olhei, aí ela olhou para trás, é para dar sorte. Aí eu falei, agora é minha vez. Na hora que eu fui entrar, eu pus a mão, gente, sempre não faz isso, eu e você? Meio Pedro, coloquei as mãos no avião, falei, não vai cair. Porque eu estou aqui dentro, eu carrego a pessoa mais importante do universo. Eu carrego o Senhor Jesus dentro de mim. Amém. E se cair, eu vou estar rapidinho no céu, estou nem aí. A gente não fala, não? A gente corta pela fora essa parte? Tira isso depois. Ah! Imagine que um grupo de amigos marcou de fazer um churrasco. E se a gente vai fazer um churrasco nessa igreja, qual normalmente que é a casa que o povo vai, irmãos? A casa do pastor? Pode ir lá para casa, sim. Imagina que um grupo de amigos marcou de fazer um churrasco na casa do Leco e da Elísia. E cada um deles, com antecedência, comprou algum tipo de carne. Que não é muito o que acontece, mas amém. E deu para que os outros preparassem um churrasco, a fim de que quando todos chegassem lá, a carne estivesse já pronta para comer. Mas no dia combinado, quando todos chegam, a churrasqueira está desligada. O Leco está sentado na sala assistindo Fla-Flu. Tem nada pronto, tem nada assado. A Elisa está cuidando do floquinho. Para quem não sabe, o floquinho é o gato. E alguém pergunta, cadê o churrasco? E o Leco responde, eu estou crendo. A pessoa olha para ele, está crendo, Leco? Está crendo o quê? Nós te demos a carne, a linguiça, o porco, deu tudo. Para chegar aqui já está tudo prontinho, franguinho. Onde é que está tudo que a gente te deu? Está no freezer, ele responderia. Mas não era para estar no freezer, Leco. Vigia, Arão. Era para estar tudo assado, o povo chegou, a festa está começando. Não é assim que se faz churrasco. Ele sabe disso. Para ter churrasco, você dá a carne, o fogo está pronto, a carne é colocada no fogo, o fogo devolve a carne assada, pronta para comer. Amém. A mesma coisa com a palavra. O Senhor deu a palavra. É você quem tem que assar ela. É você quem tem que usar ela. Ele já deu a promessa. E ele falou, é o que você quer? É. Porque nem toda promessa você quer, irmãos. Nem toda promessa é para você. Quer que eu te fale uma coisa? Vamos dizer que o Senhor falasse para o marido. Só os homens casados aqui. Fala Deus. Varão. Quando o Senhor quer chamar a atenção, ele fala 2 vezes, né? Cleiton, Cleiton. Eis que te chamo para ser minha testemunha nas terras áridas do centro da África. A Thaís ia olhava assim, essa palavra não é de Deus não, filho. Lá não tem onde eu dar aula de taekwondo, lá não tem como ele dirigir limusine, porque não precisa. Male, lá vai a pé mesmo. Ela diz, essa palavra não é para mim. Então nem toda promessa é para mim ou para você. Mas aquelas que são, o Senhor já deu sim. Amém. O amém é com você. Amém. Vamos repetir? Toda promessa, o Senhor já deu sim. Agora o amém, o concordar, o me apropriar, o receber, é comigo. Quero ler 2 textos com você. O primeiro deles está lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Olha o que diz. Ótimo.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com que tipo de bênção? Com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Você leu isso, não leu, Fernando? Aleluia! Eu copiei dele. E um outro texto que está lá em Provérbios 10:6 diz assim: sobre a cabeça do justo há bênçãos. Diga, eu sou justo. Eu sou justo. Sobre a minha cabeça Sobre a minha tem muita bênção, tem muita promessa, e tem muito sim. e tem muito sim. E eu vou dar um amém. Amém. Aleluia. Olha, mas na boca do perverso mora a violência. Sabe o que o texto está dizendo para mim e para você? Que não saber se apropriar da bênção chega a ser uma violência contra o ser humano. Que Deus quer que você viva uma vida boa, abençoada. A palavra tem o seu poder, mas ela só tem poder se ela estiver na sua boca. Tem um texto que está lá em Romanos, não precisa abrir, Sara, que diz que a palavra está perto de você, está em sua boca e no seu coração. Já leram isso? Vamos ler? Romanos 10:8. Você pode pôr para mim? Eu te quero muito na emenda, se você fizer esquecer. Já pôs, meu Deus. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti. Ela está na sua boca e ela está no seu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Ora, se o Senhor e a sua palavra são um só, o Senhor está na sua boca, o Senhor está perto de ti, o Senhor está no seu coração. Amém. Diga amém. Amém. Houve um evento na história que deu um nó na cabeça do diabo. Gerou audiência, gerou reunião no inferno. Tiveram que repensar a história. Eu quero ler com você. Está lá em Atos capítulo 16, verso 23 em diante. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. De quem que está falando aqui, irmãos? Paulo e Silas. Ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Olha, eles disseram, esse povo apanhou, deu maior cacete neles, mas mesmo assim vigia. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco e pensou ele consigo mesmo, né? Quero ver esses caras saírem daqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o que, irmãos? Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Ao invés de juntar no louvor, né? Você sabe que... Deixa eu contar um segredo aqui para você. Não estou te acusando. Mas quando você vê... Quando a igreja está pegando fogo e você vê alguém que está assim... Muito provavelmente ele está numa prisão. Porque quem está no mesmo espírito, quem está no mesmo fogo, ele canta junto. Quem sabe o que Deus vai fazer, ele entra no mesmo barco. Ele fala, o Senhor vai fazer alguma coisa. Pula. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de... Eu não contei para você agora há pouco que quem entende a promessa, quem já deu sim, quem está concordando com amém, até quem está perto é abençoado. A bênção respinga. Acerta aquele seu vizinho endemoniado, acerta aquele seu parente que não faz as coisas do jeito certo, pega nele também. Nós estamos aqui para abençoar as pessoas, irmãos, não é para amaldiçoar ninguém. Mas esse evento criou uma confusão no inferno. O diabo estudou e ele pensou, estou jogando Paulo e Silas na prisão. Se eu convencer o carcereiro, se eu tocar nele, se eu mover o coração dele e ele colocar essas pessoas no cárcere inferior, mais profundo, mais longe que tem, aquele que a porta é bem grossa, e eu atar os pés e as mãos deles e dobrar a guarda, quero ver eles saírem dali. Aí os demônios parceiros disseram, o senhor está certo, Satanás, senhor Satanás, o senhor está certo. O que aconteceu? Paulo e Silas começam a orar e a cantar louvores.
Eu já falei isso para vocês. Eu quero chegar no céu e perguntar para o Senhor: Senhor, que música que Paulo e Silas estavam cantando? Se eu entendo de Bíblia um pouquinho, era alguma coisa que não tinha nada a ver com a cadeia, tinha a ver com estar solto. Eles estão lá amarrados, não tem como mexer, só um mexidinho assim de meia incha, e Paulo e Silas estão cantando: pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória ser. Sabe? Porque eles estavam cantando com os olhos da fé, com a expressão da fé. Nada segurou aqueles homens. Deixa eu contar um segredo para vocês. Não sei se você percebeu que eu não estou movimentando meu braço direito muito. Eu estou numa dor no ombro que você não faz ideia. E eu não ia tocar violão. Eu falei, só de raiva. Só de raiva do diabo. Hoje eu vou tocar. Amém. Glória a Deus. E foi uma benção. O diabo não para a igreja. Como é que é aquele corinho, Samir? A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Ninguém para a igreja, porque ela não é de homens, ela é do Senhor. Diga para o seu vizinho, a pessoa que está do seu lado: o diabo não vai te parar. Ele não vai segurar suas finanças. Ele não vai amarrar sua saúde. Ele não vai travar suas emoções. Ah! Mas às vezes, fiz igual o Gustavo agora. Apontei para um lado, olhei para o outro. Mas às vezes, nós vacilamos. Às vezes a gente pisa na bola. Às vezes a gente esquece de quem nós somos no Senhor. E o vacilo, irmãos, é uma... vacilo é uma torta para o diabo. Salmo 13, verso 4 e 6. Põe para mim, Sarinha. Olha lá. Ó. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado, quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Mas por que eu estou lendo isso aqui com você? Eu pulei um versículo para fazer mais sentido aqui um pouquinho. Tem um texto que fala que tudo aquilo que eu e você ligar na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que eu e você desligar na terra também é desligado no céu. Mas às vezes a gente esquece de fazer esse liga-desliga, esse switch da fé. O que você precisa ligar na sua casa? Me ajude. Energia. Também. A fé. Mas vamos dar nome às coisas da casa mesmo. Sabe uma coisa que toda casa tem que ter, irmãos? Que sem ela é difícil de viver? Paz. É difícil viver sem paz. Começa a deixar o diabo convencer você de viver em guerra, em pé de guerra com seu marido, com sua mulher, com seus filhos o dia inteiro. Você vai ver que meleca que é. Você tirou a paz, nada vai funcionar. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, não deveria nem ter mencionado de novo, mas uma das grandes estratégias do diabo é parar o casal. Se o diabo parar o casal, se ele colocar intriga entre o marido e a mulher, a Bíblia diz que nem oração é respondida. É aí que às vezes a gente vacila. Pastor, você vacila também? Infelizmente. Vacilo. Às vezes eu piso na bomba. Mas lá em casa, eu e minha mulher, a gente tem um trato. Depois você pode checar com ela. Normalmente não vacilam os dois. Um vacila sozinho. Mas ela. Tô brincando, irmãos. Tô brincando. Eu sou um vacilão. Repete aí, pastor. Já tá me gravando. Hoje, tudo que você fala, tem alguém com o telefone prontinho pra te filmar. Não, nem em casa sou eu que às vezes vacilo mesmo. Mas aí ela vai e fala assim: acorda!
Você é crente, pior ainda, você é pastor. Seus filhos estão vendo, hein? O inferno está vendo, o Senhor está vendo. Aí eu falo para ela, você é lei. Eu falo, lei nada, seu sem vergonha. Apruma. Mas às vezes acontece dela vacilar. E aí é minha vez de pegar ela e trazer para cima. Falar, amor, para com isso. Vocês perceberam que eu falo com mais carinho no meu exemplo. Hoje eu apanho. É hoje. Ai. A verdade é que Hebreus 10:3 fala como que a gente tem que permanecer com relação à fé e à palavra na nossa boca. Olha o que diz lá em Hebreus. Perdão, 10:23, Sara. Hebreus 10:23. Guardemos firmes a confissão da esperança. Qual que é a esperança que você tem a respeito da sua vida financeira? Responde para mim. Que você seja próspero. Que a sua conta seja gordinha. Que as suas contas estejam todas pagas. Que o seu carro seja um carro bom. Não precisa nem ser do ano, mas um carro bom para você andar nele. Que você tenha uma casa confortável. Estou certo, irmãos? Essa é a confissão a respeito da prosperidade, por exemplo. Então você guarda firme a confissão da esperança. A minha esperança é essa, então não vou falar nada contrário. Não reclame da sua casa. Ah, essa casa, o quarto é pequeno, o banheiro é pequeno, a cozinha é pequena. Irmão, dê graças a Deus pela casa que você tem. Dê graças a Deus pelo teto que você tem. Dê graças a Deus por onde o Senhor te colocou para morar. Amém. Glória a Deus. Fala, Deus. Mas aí olha como que ele diz. Sem... Vacilar. Lê ali comigo. Sem vacilar. Porque às vezes a gente vacila. Essa casa é uma benção. Mas o banheiro... Essa casa é muito boa. Mas ela tem um... Não vacile. Às vezes, nessas coisas a gente não vacila. Mas sabe onde a gente vacila muito? Na hora de dar adjetivos para os nossos... Para quem está perto. Maridos vão dar adjetivos para suas esposas. Eu estou olhando para a câmera, estou falando para vocês. Eu, às vezes, piso na bola, irmãos. E eu digo, minha mulher, vou falar, viu? Às vezes a gente vacila falando dos filhos. Meus filhos são uma bênção, mas... Não fala isso pra você, não. Só da sua irmã. Não, tô brincando. Não, meus filhos são bênção. Guarde firme a confissão. Guarde firme a confissão. E olha o que ele diz. Né? Sem vacilar. Pois quem fez a promessa é... Não tem aquela... Oh, meu Deus. O que você tem que fazer então? Você tem que confessar o tempo inteiro. Aquilo do jeito que você quer. Você tem que abrir a boca e dar comandos. Haja. Doença, saia. Miséria, bate em retirada. Amém? Dê um nó no diabo, na cabeça dele. Paulo e Silas deram. Ele jogou eles no cárcere, prenderam eles. Irmãos, quantas vezes nós somos presos? Quantas vezes o diabo prende a nossa emoção? Vocês sabem da minha crise com rede social. Por quê? Porque, na verdade, ninguém usa rede social. É um ou outro que usa rede social para glorificar o nome do Senhor. É um ou outro. A maioria usa porque não presta. Não estou falando nem de coisa feia. Quer ver uma coisa que não presta? Acabei de ver a imigração aqui na padaria, que delícia. Cuidado, pessoal. Ande pela Madison Avenue, pela Main Street, não sei. Isso edifica? Não. Passe por eles e diga, olá. A Bíblia diz, eu vou cortar muito aqui, Sarinha, porque eu estou atrasado, tá? A Bíblia diz que Deus vela pela palavra dele. Abre lá para mim em Jeremias 1:12. Isso. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra
para a cumprir. Repita comigo, velo. Agora repita, velório. Você sabe o que é um velório? Alguém já foi? O que as pessoas fazem no velório? Elas estão velando. Elas estão vigiando aquele corpo ali. Vigiar, olhar, estão olhando pela última vez, estão tendo certeza que tudo está acontecendo ali. Se for parente, se for esposa, marido, pai, filho, vão fazer tudo bonitinho. Às vezes tem parente que nunca fez nada pela pessoa, mas na hora que morre, aí decora, pinta, faz tudo bonitinho, né? Como se fosse uma forma de pagar alguma coisa. Mas a verdade é que está ali velando até a hora que o corpo vai ser levado. É isso que o Senhor faz com a palavra dele. Ele fica velando a palavra dele até a hora que ela vai ser levada para você. Até a hora que ela vai ser cumprida na sua vida. Toda promessa, toda resposta para todo desafio, para todo problema, para toda necessidade já existe na palavra de Deus para mim e para você. Amém. Glória a Deus. Não tem nada que nenhum homem na face da terra possa passar que não tenha resposta na palavra. Amém. Aleluia, Jesus. Muitas vezes nós buscamos a resposta em outras coisas. Buscamos em diversas técnicas. Algumas delas funcionam. Algumas funcionam permanentemente, algumas temporariamente. Mas eu ainda prefiro buscar na palavra. Eu prefiro buscar no Senhor. Outro dia, conversando com alguém, eu disse, nem me lembro quem foi mais, eu disse, é muito difícil ser amigo de pastor. Porque dificilmente ele vai conduzir a conversa, ou vai permitir que a conversa seja conduzida na mesma direção que algumas pessoas querem. Alguém vai fazer um comentário e ele vai ir para a palavra. Alguém vai falar uma coisa e ele vai para a palavra. Ah, mas assim, assado, palavra. Acaba ficando até chato de conversar com a gente, eu reconheço. Mas é porque é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu quero ensinar. Se você for conversar comigo e você perceber que às vezes eu não dei muita atenção, pode saber. Eu já, tipo assim, não, irmão, ok, tal. É porque às vezes não é algo que edifica muito. Vamos firmar, eu e você, na palavra e nas promessas dela. Vamos firmar em rebater os argumentos do diabo. Como é que você rebate o argumento do diabo? Você já jogou tênis? Quem aqui já jogou tênis? Tá bom. Quem já jogou ping-pong? Ah, mais gente. Então, qual que é a regra do ping-pong? Você está com a raquete aqui, o cara está com uma de lá, às vezes são 2 e 2, né? Mas a bolinha pode bater quantas vezes na sua mesa? Se você bater 2, o que aconteceu? Você perdeu o ponto. Fazer guerra espiritual é igual jogar ping-pong. Alguém vai me criticar, eu imagino. Na primeira batidinha da bolinha, você tem que mandá-la de volta. Você está jogando ping-pong, presta atenção. Tec, 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 tec. O diabo faz da mesma forma. Ele joga um estímulo. Você nunca vai ser ninguém. Você vai esperar ela pingar 2 vezes do seu lado da mesa? Você tem que dizer para ele, eu vou sim, porque eu sou amado. Amém. Eu sou um filho amado. Amém, Jesus. Ele joga, essa doença não tem cura. Você diz, tem, porque para o meu Deus não tem nada impossível. Amém. Seja qual for o argumento dele, você precisa rebater imediatamente. A Thaís contou aqui que eu era muito doente. E era mesmo. Muito. Houve uma época da minha vida que eu tomava 7 comprimidos. Dos 7, 3 eu não podia parar. Dos 3, o médico disse para mim com essas palavras, do jeitinho que eu vou repetir aqui para você. Se você parar de tomar esse, você morre. Seu coração para. E o medo que eu tinha de esquecer de tomar um dia. Eu tinha um em casa, uma caixinha, em casa, um no carro, um no trabalho, que eu pensava, se eu esquecer, eu morro. Um dia eu comecei a me revoltar com aquilo. E a Thaís foi um grande instrumento de fé na minha vida. Um dia ela deu um tapa na minha cara, tão bem dado, não foi de verdade assim, não, irmãos, para com bobeira.
Mas ela deu um tapa espiritual na minha cara, tão bem dado. Eu estava deitado no sofá. Eu dormia no sofá assim, sentado por alguns anos. E um dia ela chegou e falou assim, ela já estava aziada com aquilo também, né? Ela chegou e falou assim, se o seu Deus, que é jeito dela, não for maior do que esse comprimido, larga dele. Eu falei, aí não. Aí você mexeu com os meus brilhos. Eu falei, tá certo. E eu comecei a ir para a igreja. E um dia, eu cheguei na igreja, tinha um pastor lá. Um pouco mais velho que o Pedro. Às vezes a gente acha que a gente sabe mais do que gente muito jovem, né? Aí ele olhou para mim, senhor Augusto, se eu fosse o senhor, eu parava esses comprimidos, tudo. Pastor igual eu, irmão, eu não falo para ninguém parar de tomar comprimido, que se eu parar e o cara morrer, eu morro de medo dessas coisas. Ele teve fé, falou, para de tomar tudo, o senhor vai viver. É. Aí eu pensei, tadinho, tão jovem ele. Eu tenho conhecimento de enfermagem, essas coisas. Aí eu fui na minha médica. Eu falei para ela, meu pastor mandou parar de tomar. Ela é crente. E ela é crente. Sabe que as irmãs do RTT? Vocês conhecem que as irmãs do... E ela falou assim, como médica? Eu falei, me dei mal. Não pare de tomar seus medicamentos. Mas como mulher de Deus, joga tudo no lixo. Amém. Eu falei, vixe. Aí eu apliquei a fé pelas metades, Sumaia. Eu falei, eu vou tirar um primeiro. Porque se for morrer, leva mais tempo, um pouco. Aí tirei um, tirei o outro. E eu tirei o terceiro. E houve um dia, irmãos, que na igreja estava tendo uma campanha. Montaram uma tenda, como se fosse a tenda lá de Moisés, não sei. E a gente foi para essa campanha. E eu cheguei lá na igreja. Um calor assim, absurdo. No meio do verão, não tinha ar-condicionado nem nada. E eu pus a mão no pulso assim e fiquei contando. Deu 40 batimentos. E o calor torando. E daqui a pouco eu pus e o coração falhando, e falhando, e falhando, e falhando. Eu falei assim, Senhor, eu vou fazer o seguinte. Se for para morrer, eu vou morrer aqui. Dentro da igreja mesmo. Eu não vou para o hospital. Vou ficar aqui dentro. Mas o diabo não vai me convencer que eu sou doente mais. Eu olhava para as pessoas a partir daquele momento, elas estavam suando igual tampa de marmita velha. Pingando. E uma brisa suave soprava sobre mim. E eu fresquinho lá dentro. Eu pensei, ou é a morte chegando, ou alguma coisa está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Eu estava ali e louvei ao Senhor, eu levantei as mãos e cantei. Aí a gente foi sentar e eu sentei, a palavra estava tão boa. E eu olhava para o povo por... Eu pensei, o que aconteceu? Isso foi há alguns anos atrás. Muitos anos atrás. Hoje eu não tomo comprimido nenhum. Eu odeio tomar comprimido. Eu odeio remédio. Eu não vou falar para você, pare de tomar. Mas eu vou te contar da minha fé. Essa eu vou contar. E às vezes eu sentava na sala lá de casa, na cozinha, e meu coração começava a falhar. E na hora que ele começava a falhar, isso que eu estou pregando aqui para você hoje, isso que eu estou pregando para você que vai assistir pela internet depois, foi o que eu fiz. Eu falava para ele, coração, bate direitinho. Tum, 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 tum. Funciona. E aí ele começava a ficar fraco, eu falava assim, já sei o que eu vou fazer com ele. Eu vou para a academia, eu vou lá para aquele tal de elíptico. Eu vou exercitar até mesmo. E eu ia. E fazia bastante exercício. Que um amigo meu morreu naquela academia lá, fazendo exercício. Eu falei, eu não vou morrer. Eu vou para lá. Estou dizendo aqui para você como é que você aplica a fé. É devagarzinho. Talvez a sua fé hoje não é suficiente para você guerrear com algo muito grande. Alguém que tem um diagnóstico de uma doença séria sobre ela, querido, é difícil. Essa semana eu recebi uma ligação de um amigo meu muito jovem, e ele disse, Augusto, detectaram um câncer no meu corpo, me deram 6 meses de vida. Eu disse para ele, ele é agnóstico, ele não crê em nada.
Eu disse para ele, você não vai morrer. Ai, dos seus lábios para seja lá quem for. Eu falei, não é dos meus lábios para quem quer que for não, rapaz. É dos meus lábios para Deus. Você não vai morrer. Amém. O mundo precisa ouvir da fé que você tem, querido. Glória a Deus. As pessoas precisam conhecer você. Elas precisam saber como que você é, como que é o seu relacionamento dentro de casa. Não adianta você dizer que você é crente, mas vive uma vida que às vezes não condiz com ela. A gente tem que proclamar o evangelho, tem que dar testemunho, tem que mostrar. Amém? Amém. Aplicar a fé. Cantamos hoje. Sim. Uma das músicas que a gente cantou aqui hoje. 2 Coríntios 5:7 diz assim para mim e para você. Visto que não andamos por vista. É porque a minha versão, eu já tinha lido a minha aqui, desculpa. É que eu pus outra, perdão. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Homens e mulheres de Deus, eles não agem baseado no que vê, nem no que sente. Nós agimos pela fé. Amém? Couldn't find my way, but then I heard him from within.